A revolução da inteligência artificial é o assunto que se fala, e aqui um pouco dos números que se espera de investimentos nos anos 2025, 2026 e 2027. Nesses 4 anos, devem ser investidos $1 trilhão só por essas 5 empresas. A Alphabet, que é a empresa do Google, a Amazon, a Meta, que é do Facebook, a Microsoft e a Oracle. Sendo que o maior investimento vai vir da Amazon e da Microsoft. Então a gente está falando de um volume monstruoso que, por isso, novamente, isso aqui que a gente está falando é serviços, né? Então é isso que é o que deve carregar o mundo nos próximos anos. Eu achei esse dado super interessante para trazer para vocês e se comunica com o próximo. As pessoas estão usando a inteligência artificial para quê? 1/4 do uso da inteligência artificial é para criar conteúdo. E o mercado sempre se adapta à demanda. Então a inteligência artificial está cada vez mais elaborada e sofisticada para criar conteúdo, que é o que as pessoas mais buscam na inteligência artificial. O que é o conteúdo? São textos e artigos? São, mas são também fotos, são vídeos, e ela está cada vez mais perfeita e cada vez mais próxima do que a gente chama de realidade nessa criação de conteúdo. E o que isso alimenta de uma maneira brutal? A desinformação, que eu mostrei para vocês, que é considerado o maior risco do planeta para os próximos 2 anos. Isso aqui é um gráfico de como vários riscos que existem no mundo, como, por exemplo, riscos de polarização social, riscos de migrações involuntárias, riscos de poluição, riscos de doenças que são infecciosas, riscos de desigualdade, como que um risco ele afeta os outros riscos. E veja que o risco de desinformação ele afeta principalmente o risco de violência dentro dos países, de erosão dos direitos humanos e das liberdades individuais, riscos da privacidade das pessoas, riscos de guerra digital e de espionagem, riscos de polarização social. Então, é um dos pontos nevrais, cruciais, e é onde a tecnologia está ficando mais avançada e onde as pessoas mais estão usando. Então, isso vai ser um problema seríssimo ao longo dos próximos anos. E aqui é como é que se diz? A profecia do apocalipse. Isso aqui é o seguinte, eles perguntam para os especialistas se eles acham que vai ter uma tragédia ou não e qual o tamanho da tragédia. Se eles acham que vai ter uma catástrofe global, daquelas que pode acabar com a nossa espécie, se eles acham que vai ter um upheaval, ou quer dizer o seguinte, um grande conflito, né, que é de proporções enormes e que vai afetar todo mundo, não é acabar, né, com a espécie humana, né, a catástrofe global, mas é quase lá, e aí vai diminuindo, né, o tipo de conflito. Para os próximos 2 anos, você tem que ou o conflito total, a catástrofe total, ou uma catástrofe de proporções gigantes, você tem que 36% dos especialistas acreditam que vai acontecer nos próximos 2 anos. Agora, tu quer ver o pior? Nos próximos 10, você tem 45 mais 17. Você tem 62% dos especialistas acontecendo que o mundo vive uma tragédia gigante ao longo dos próximos 10 anos. O risco do estouro das bolhas das empresas de inteligência artificial. A gente viu isso com a notícia dessa semana da NVIDIA, né? O que foi até alertado pelo Nassim Taleb há poucos dias, dizendo assim, calma aí, isso que vocês viram, essa queda aqui do preço das ações da NVIDIA, isso pode ser só o começo. E sabe por que pode ser só o começo? Porque vocês já viram quanto essas empresas cresceram de valor ao longo dos últimos anos? Então vou te mostrar. Só essas 6 aqui. A NVIDIA, a Meta, a Alphabet, a Amazon, a Apple e o Bitcoin, que não é uma empresa, mas é um ativo. Se você for pegar o quanto era a ação dessas empresas ontem e o quanto era a ação dessas empresas ali no final de 2022, começo de 2023, 2 anos atrás, essas empresas valorizaram em 2 anos, só essas 6, tá? 5 empresas e o ativo do Bitcoin.
quase 11 trilhões de dólares. Isso é quase o PIB do Japão, da Grã-Bretanha e da Alemanha somados. Elas valem hoje juntas mais de 15 trilhões de dólares. Só esses 6 ativos, que é quase o PIB da China. Então, se você tem E são empresas que têm tecnologias que são muito vulneráveis, como a gente viu com a questão do DeepSeek, a novas tecnologias. Então, qualquer queda mais brusca aqui é como se você estivesse tirando um dos 5 maiores países do mundo da economia global. E isso pode ser, ao longo dos próximos anos, assim, uma tragédia assim gigante nos mercados, né? Em termos de queda dos mercados. E aí aqui é um estudo da Harvard Business, né, de Harvard, onde eles perguntam para vários especialistas tentar adivinhar o que vai acontecer nos próximos anos. É óbvio, isso aqui é um exercício de futurologia, né? E, obviamente, só um palpite, mas dos maiores especialistas do mundo em diversas áreas, e eu trouxe para vocês verem, por isso que eu até brinquei os executivos aqui vendo nas cartas do tarô o que eles acham que vai acontecer. Só que não é nas cartas do tarô, é com as especialidades de cada um o que eles acham que vai acontecer. E essa é a linha do futuro que eles imaginam. Então, são jornalistas, empresários e especialistas, cientistas, etc., de diversas áreas. Tem ano a ano, eu só destaquei algumas. Então, tem o que eles acham que vai acontecer em 2025, 2026, 2029. Eu separei alguns para vocês. Eles acham que em 2033, óbvio, não é 2033, ali em torno de 2033, a gente vai ter um desastre ecológico gigantesco no planeta. Eles acham que em 2042, ou ali em torno desse período, vai estourar a Terceira Guerra Mundial. Em 2050, você vai ter um desemprego em massa no planeta. Em 2052, a humanidade vai depender de tecnologia para tudo, então ela vai ser extremamente vulnerável a essa questão da tecnologia, e acham que em 2074 a civilização humana vai ter irreversivelmente sido mudada por uma superinteligência que vai ser muito acima da nossa compreensão, que a gente não vai ter mais como ser quem controla ela. Ela vai estar muito acima da nossa capacidade de controle, que eles chamam de singularidade tecnológica.